morning I got up to go up in the Sabina Canyon. Uma manhã cedo eu me levantei para subir ao Cânion Sabino, Which from the house is only about 30 minutes drive to the, or 40. o que de casa é somente cerca de 30 minutos de carro até o 40, To the head of the Sabina Canyon. até a parte mais alta do Cânion Sabino. And then there's a road that runs 30 miles up into the mountain. Então há uma estrada que percorre 30 milhas montanha acima. But now I went up in the canyon Mas agora eu subi no desfiladeiro and I climbed way as high as I could go. And e subi tão alto quanto pude. I asked the Lord while I was sitting up in there E eu perguntei ao Senhor, enquanto eu estava sentado lá, what all this meant and so forth. o que tudo isto significava, e assim por diante. So I was kind of bothered and didn't know just what to do. And Eu estava um tanto incomodado e não sabia bem o que fazer. so while I was praying, a strange thing happened. E assim, enquanto eu estava orando, coisa estranha aconteceu. I want to be honest. Now, I could have fallen asleep. Eu quero ser honesto. Agora pode ser que eu tenha adormecido. It could have been like a trance, or it could have been a vision. Pode ter sido como um transe, ou pode ter sido uma visão. I'm more or less inclined to believe that it was a vision. Estou mais ou menos inclinado a crer que foi uma visão. That I had my hands out saying, Que eu tinha as mãos estendidas dizendo, Lord, what does this blast mean? And Senhor, que significa este estrondo? what does these 7 angels in a constellation of the pyramid E que estes 7 anjos numa constelação da pirâmide, picking me up from off the ground and turning eastward, what does it mean? levantando-me do chão e virando para o leste, que significa? I was standing there in prayer, and something happened, Eu estava de pé lá em oração e algo aconteceu. and now something fell in my hand. E, ora, algo caiu na minha mão. Now I know if you don't understand spiritual things, it may seem very strange. E eu sei, se você não compreende coisas espirituais, isto pode parecer muito estranho. But something struck in my hand, Mas algo caiu em minha mão. and when I looked, it was a sword, E quando olhei, era uma espada. and the handle was made of pearl, the prettiest pearl I ever seen. E o cabo era feito de pérola, a mais formosa pérola que já vi. And the guard, you know, where E o guarda-mão, você sabe, onde I guess it's to keep your hands from being lanced, suponho que seja para evitar que a mão seja ferida. you know, while the people were dueling, was gold. Vocês sabem, enquanto as pessoas estivessem duelando, era ouro. And the saber's blade wasn't too long, E a lâmina do sabre não era muito comprida, but it was just razor sharp, and it was glistening silver. mas era afiada como uma navalha. E era prata resplandecente. And it was the prettiest thing I ever seen. It E era a coisa mais formosa que já vi. just fit my hand exactly. Encaixava-se exata na minha mão. And I was holding it, I said, isn't that pretty? E eu a estava segurando. Eu disse, não é linda? I looked at it and I thought, but you know, I'm always afraid of a sword. E eu olhei para ela e pensei, mas sabe, sempre tive medo de espada. I was kind of glad that I lived out of the days that they used them, Até que estava contente por ter vivido fora dos dias em que as usavam, because I'm afraid of a knife. porque eu tenho medo de faca. And so I thought, what would I do with that? E assim eu pensei, e o que eu poderia fazer com isso? And while holding it in my hand, E enquanto segurava na mão, a voice from somewhere said, uma voz proveniente de algum lugar disse, that is the king's sword. essa é a espada do rei. And then it left me. E então ela me deixou.
Well, I wondered what it meant. Bem, eu me perguntei o que isto significava. That is the king's sword. Essa é a espada do rei. And I thought if it would have said a king's sword, E pensei, se tivesse dito a espada de um rei, it might have been that I would have understood it. pode ser que eu tivesse entendido, But it said the king's sword. mas disse a espada do rei. So I may not have this right. Assim, pode ser que eu não tenha compreendido bem, But I thought there's only one the king. That's God. mas pensei, há somente um, o rei, que é Deus, And his sword is this. e sua espada é esta, Sharper than a two-edged sword. See? mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Veja. And ye abide me in my words. See? E se estiverdes em mim as minhas palavras, está vendo? And I thought in dueling. You see? E eu pensei, ao duelar, veja, And as I don't understand one word of it. e como eu não entendo uma única palavra disto, But one principle of dueling. mas ou uma única regra de duelar, But the best of my understanding, the knife striking across, mas no melhor do meu entendimento, a lâmina golpeando de través, and then finally, the swords, if they lock, e então finalmente as espadas, se elas travam, enemy and you lock the swords like this, o inimigo e você travam as espadas, assim. then it takes the strength of the man dueling, Então requer-se a força do homem duelando. because, see, his sword will be pointed to my heart, Porque, veja, a espada dele estaria apontada para o meu coração and mine to his, but they're locked, e a minha para o dele. Mas elas estão travadas as our knives striking each other, quando nossas lâminas estão batendo uma na outra. and they strike, E então elas batem. and then the swords come together. E então as espadas se juntam. And the one that can shove the other one down, E aquele que conseguir empurrar o outro para o chão, the sword straight to the heart. a espada fica apontada diretamente para o coração. So it takes, even though the sword be the word, Portanto, requer-se, ainda que a espada seja a palavra, it takes a hand of strong faith to hold it there. requer-se a mão de forte fé para segurá-la ali, To bring it to the heart of the enemy. para trazê-la ao coração do inimigo. Now, not knowing these things, but just Agora, não conhecendo estas coisas, mas apenas all that I have received of him that I can tell, I've told you. tudo o que tenho recebido dele, que posso contar, eu lhes tenho contado. So that, I believe it was, Assim, isso, vocês sabem, eu creio que foi... wasn't it our Lord said all that he had received of the Father, that Não foi nosso Senhor que disse que tudo o que tinha recebido do Pai, he had told and withheld nothing, and ele tinha contado e não escondido nada? so we want to do those things just as they come. E assim nós queremos fazer estas coisas exatamente como elas vêm. Now, if you'll be real wise and pray, Agora, se vocês forem realmente sábios e orarem, I'm sure you'll understand something pretty soon. tenho certeza que entenderão algo muito em breve. Now, something that I hope is revealed. Agora, algo que espero seja revelado.